Fiz esse vídeo para explicar como funciona o script que eu desenvolvi que transforma em BIM as redes de esgoto projetadas utilizando o SANCAD. Caso fique interessado na migração, deixei o contato na descrição do vídeo. E para facilitar o entendimento, eu dividi esse vídeo em 4 partes. Primeiro a gente vai importar a superfície, a topografia, depois a gente vai importar a rede de esgotos, depois a gente conecta a tubulação aos PVs e depois a gente pode fazer as cotas e as conferências finais. Bom, a primeira coisa que a gente precisa é da topografia do terreno. Então eu tenho aqui um arquivo que são curvas de nível. Se a gente olhar aqui, essa curva de nível está na cota 505, o próximo vai estar na 504 e 513, ele vai descendo e assim por diante. Dá para ver que o terreno tá em descida de cima para baixo, né? Essas curvas de nível elas precisam estar nesse layer aqui, layer curva de nível. Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essas curvas de nível, a gente copia e cola no template que já está preparado para isso. Assim que cola a gente não enxerga ele porque esse layer aqui ele está congelado, mas ele está aqui e a gente vai rodar o primeiro script, que é transformar essa nuvem de pontos em uma superfície do Civil 3D. Eu vou fechar aqui o outro arquivo para ele não ficar muito pesado, apertar o play do Dynamo e ele vai rodar, transformar toda aquela superfície. Aqui a gente só coloca como contadora qual é o nome que vão ficar os pontos. Dá OK, espera um pouquinho rodar. Alguns scripts, dependendo da máquina, eles demoram um pouco. Assim que rodar, a gente precisa dar um regen. Às vezes ele carrega automático, às vezes não. Então, se não carregar, dá um regen. Ele já vai aparecer que importou uma superfície, já é uma superfície. A gente pode dar um rebuild e aí a superfície aparece. Aquela superfície ela está bem parecida com a outra, porque eu copiei um estilo parecido, mas ele já é uma superfície já. Se a gente até quiser colocar a cota da superfície, né, a anotação da superfície, a gente consegue colocar o dado de cada cota de cada curva de nível. Bom, aí a gente pode ir para o próximo passo, que é importar a rede de esgoto propriamente dita. Aqui eu tenho uma pasta dos arquivos que foram gerados pelo SANCAD, e aqui um deles é o arquivo em Excel com todos esses dados de todos os PVs da minha rede que foi desenhado lá no CAD, com cota, todas as informações que foram inseridas lá, ele consegue ser gerado nesse Excel. Então, sabendo que esse arquivo foi gerado, a gente consegue rodar o segundo script, que vai pegar todas aquelas informações que estão no Excel e transformar nela em elementos nativos. Tubos, PVs. Ele gera um Excel, às vezes ele abre o Excel para a gente ver ele de novo, às vezes ele fica assim meio escuro, mas ele já gerou a rede, né? A gente consegue ver aqui que já existe uma rede com o nome de Sunny Network, com os pipes, com as estruturas, né? Aqui os trechos de cada, o nome dos tubos, né? Os PVs com os nomes deles que estavam lá no Excel. Aí a gente tem um problema, quando ele é gerado, ele só coloca os tubos perto dos PVs. Se a gente colocar o PV aqui por lado, a gente vai ver que isso não é de fato uma rede, né? Ela não está conectada, não está interligada. Então é para isso que a gente vai entrar na terceira etapa e no terceiro script. Bom, esse terceiro script, toda a rede já está aqui, a gente só clica no script e ele já conecta a tubulação aos PVs. Se a gente for modificar, arrastar esse PV aqui, a gente consegue ver que
toda a tubulação vem junto porque agora ela é de fato uma rede, ela está interligada e ela está conectada. A gente pode também visualizar, já que está toda a rede aqui, a gente já pode visualizar ela em 3D. Lembrando que não é só esse o maior avanço de você utilizar o projeto em BIM, e sim isso e todas as informações que você consegue colocar no seu modelo, né? Aqui, por exemplo, esse tubo a gente vê qual que é a nomenclatura dele, qual que é o diâmetro. Em cima aqui está o estilo dele, né? Que é o estilo padrão do Civil 3D. É só o nome dele, dá pra trocar o nome do tubo. O tipo do tubo mesmo é 150 milímetros. Tem aqui a cota de início, a cota de final do tubo, PV de início, PV de final, enfim, todas as informações que vieram do Excel e inclusive algumas que estão no Excel ainda conseguem vir se a gente modificar. Bom, e aí com o projeto já aqui todo ele no Civil 3D, a gente já consegue gerar as tags, né, as anotações ou as cotas do projeto, né? Os PVs, inclinação, o nome do trecho, é, o, o- a distância do trecho, tudo isso já vem, a gente já consegue aqui. E eu queria esclarecer que o script ele não transforma o projeto SANCAD em FC. Ele transforma o projeto que foi elaborado no SANCAD em elementos BIM nativo do Civil 3D, com informação de tubulação, PV, etc. As pessoas perguntam como que eu gero o FC do meu projeto feito no SANCAD. A gente até pode pegar esse arquivo em DWG, porque o Civil 3D também tem extensão de DWG, e transformar ele em FC. Porém, eu não vejo vantagem nessa conversão porque perderíamos informações. A maior vantagem na utilização desse programa é que tem um projeto em BIM com volumetria 3D, as informações dos elementos, a facilidade de gerar, alterar corte ou vistas, entre outras. Aqui no final a gente compara para ver se deu certo, né? Que o PV, por exemplo, o PV 006, a cota de topo dele 480.92, 491.5, né? Ele arredondou duas casas, então tá certo. Cota de fundo 479.72. Então, assim, apenas com alguns cliques a gente consegue transformar todo o projeto que estava em CAD 2D em um projeto BIM no Civil 3D.